Existe um momento do dia em que você está mais vulnerável, mais despido de suas máscaras, mais próximo da verdade nua de quem você realmente é. Não é no trabalho, onde você veste sua melhor versão. Não é na igreja, onde você levanta as mãos e canta com fervor. É ali, naquele instante em que a noite cai, quando você se deita na cama, quando o silêncio invade o quarto e você fica sozinho com seus pensamentos, suas dores, seus medos e suas lágrimas. É exatamente ali que Deus quer encontrar você, porque é ali, na quietude da noite, quando ninguém está olhando, que o coração se abre de verdade. Você já parou para pensar por que tantas vezes Deus falou com seus servos durante a noite? Por que tantos encontros divinos aconteceram quando o mundo dormia? Não foi coincidência. Foi porque na noite, na solidão, na vulnerabilidade de estar deitado, o ser humano baixa suas defesas. E é exatamente aí que o Espírito Santo consegue penetrar nas camadas mais profundas da alma. Quando você ora deitado na cama, algo poderoso acontece nos céus. Não é uma oração menor, não é uma oração preguiçosa, é uma oração de intimidade. É a oração de quem está cansado, ferido, esgotado, mas ainda assim busca a face de Deus. É a oração de Jacó quando lutou com o anjo até o amanhecer. É a oração de Davi quando escreveu os salmos mais profundos nas horas mais escuras. É a oração de Jesus no Getsêmani, prostrado, suando sangue, clamando ao Pai. A Bíblia nos diz em Salmos 4:4, quando estiverem na cama, examinem o coração e fiquem em silêncio. Você percebe a ordem divina aqui? Deus não está dizendo para você apenas dormir. Ele está dizendo, quando estiver na cama, examine seu coração. Fique em silêncio diante de mim. Deixe que eu fale com você. Porque é nesse momento, quando seu corpo está em repouso, mas sua alma está desperta, que Deus pode operar cirurgias espirituais que não são possíveis durante o barulho do dia. Quantas noites você passou rolando de um lado para outro, atormentado por preocupações? Quantas vezes você sentiu o peso da ansiedade esmagar seu peito enquanto olhava para o teto escuro? Quantas lágrimas molharam seu travesseiro enquanto você se perguntava se Deus estava ouvindo suas orações? Eu quero que você saiba algo hoje. Cada uma dessas noites, cada uma dessas lágrimas, cada uma dessas orações sussurradas no escuro chegaram ao trono de Deus. E mais do que isso, elas moveram o coração do Pai. O Salmo 56:8 declara algo extraordinário. Você registrou cada um dos meus lamentos, recolheu cada uma das minhas lágrimas em seu odre. Não estão todos escritos em seu livro? Pense nisso por um momento. Deus não apenas ouve suas orações noturnas, Ele coleta suas lágrimas. Ele registra seus gemidos, cada suspiro que escapa dos seus lábios, quando você pensa que ninguém está prestando atenção, Deus está anotando no livro da sua vida. Porque para Ele, aquele momento de vulnerabilidade vale mais do que 1000 orações eloquentes feitas em público. Existe uma razão pela qual Satanás ataca você justamente à noite. Ele sabe que é ali que você está mais frágil. É por isso que os pensamentos negativos invadem sua mente quando você se deita. É por isso que as memórias dolorosas voltam à tona. É por isso que os medos parecem maiores na escuridão. O inimigo quer impedir que você ore deitado na cama, porque ele sabe que quando você faz isso, você está entrando em um território sagrado de comunhão com Deus. Mas eu tenho uma palavra profética para você hoje. O que o diabo usa para te atormentar, Deus vai transformar em altar de adoração. As noites que foram campo de batalha se tornarão santuário de encontro. Os momentos de insônia se tornarão vigílias santas. E aquele espaço que parecia vazio será preenchido pela presença tangível do Espírito Santo. Quando Jacó fugiu de Esaú e se deitou no deserto com uma pedra por travesseiro, ele não imaginava o que iria acontecer.
Gênesis 28, 12, 13 nos conta: E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor. Você entende o que isso significa? Quando Jacó se deitou naquele lugar árido, pensando que estava sozinho e abandonado, o céu se abriu. Uma escada celestial foi estabelecida, e Deus desceu para falar com ele. O que mudou naquele momento? A posição de Jacó mudou tudo. Ele passou de fugitivo desesperado para herdeiro da promessa. E quando acordou, declarou: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quantas vezes Deus está presente no seu quarto durante a noite e você não percebe? Quantas vezes Ele está tentando falar com você, mas você está distraído com o celular, com a televisão, com qualquer coisa que silencie a voz do Espírito? A verdade é esta: sua cama pode se tornar um Betel, uma casa de Deus. Aquele espaço onde você se deita cansado pode se tornar o portal onde os céus se abrem sobre sua vida. Mas isso requer uma decisão consciente de sua parte. Requer que você pare, que silencie os ruídos externos, que desligue as distrações e que abra seu coração em completa honestidade diante do Senhor. O Salmo 63:6 revela o segredo de Davi. Na cama lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Davi não era um homem perfeito, ele cometeu pecados terríveis, mas ele sabia algo que muitos de nós esquecemos, que a comunhão noturna com Deus era o alicerce de sua força diária. Era ali, na cama, durante as vigílias, que ele renovava sua fé. Era ali que ele recebia estratégias divinas. Era ali que seu coração era restaurado. Quando você ora deitado na cama, você está dizendo a Deus: Eu não tenho forças, mas ainda assim escolho buscar tua face. Eu estou cansado, mas não desisto da comunhão contigo. Eu estou quebrantado, mas confio que tu podes me restaurar. E sabe o que Deus responde a essa atitude? Ele responde com sua presença. Ele responde com paz que excede todo entendimento. Ele responde com soluções que sua mente não conseguiria elaborar. Ele responde com cura para feridas que você nem sabia que tinha. Existe um poder tremendo na oração feita em posição de repouso, porque ela cancela a ansiedade. Ela diz ao diabo: Eu não vou passar a noite me torturando, eu vou descansar em Deus. Filipenses 4, 6, 7 nos ordena: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz, esse descanso sobrenatural, vem quando você entrega tudo a Deus antes de dormir. Há algo profundamente transformador que acontece quando você escolhe orar antes de entregar seu corpo ao sono. Você está dizendo ao universo espiritual que sua última palavra do dia não será de medo, não será de queixa, não será de desespero. Sua última palavra será de fé, será de entrega, será de confiança no Deus que nem dorme, nem cochila. E essa decisão, aparentemente simples, desencadeia batalhas espirituais que você nem consegue ver com seus olhos naturais. O Salmo 121, 3, 4 nos assegura: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Enquanto você dorme, Deus está acordado. Enquanto seu corpo descansa, ele está trabalhando. Enquanto você está vulnerável na inconsciência do sono, ele está montando guarda ao redor da sua vida. Mas isso só acontece plenamente quando você se coloca sob a proteção divina através da oração. Pense em Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões e ali ele se deitou. Não tinha como escapar, não tinha como lutar.
Estava à mercê de animais ferozes, mas Daniel tinha algo que os leões não podiam devorar. Ele tinha uma vida de oração. E o que aconteceu naquela noite? Deus fechou a boca dos leões. O que deveria ter sido sua última noite na terra se tornou a noite que selou seu testemunho profético para todas as gerações. Porque Daniel sabia que mesmo deitado, mesmo impossibilitado de agir, Deus era seu protetor. Quando você ora deitado na cama, você está reconhecendo sua dependência total de Deus. Não é uma oração de força humana. É uma oração de rendição sagrada. Você está dizendo: Senhor, eu não posso controlar o amanhã. Eu não posso resolver todos os problemas. Eu não posso proteger a mim mesmo, mas eu confio em Ti. E essa confissão de dependência é o que abre as comportas do céu sobre sua vida. Jesus mesmo nos deu o exemplo. Em Lucas 6:12 lemos: Naqueles dias, Jesus foi ao monte orar e passou a noite orando a Deus. Jesus, o Filho de Deus, o Criador do universo, passou noites inteiras em oração. Se o próprio Cristo precisou dessas vigílias noturnas, quanto mais nós? Se ele, sem pecado e cheio do Espírito, buscou a comunhão noturna com o Pai, como podemos nós pensar que somos fortes o suficiente para viver sem isso? A noite tem um silêncio que o dia não oferece. Durante o dia, você está sendo bombardeado por informações, demandas, conversas, responsabilidades. Sua mente está dividida em 1000 direções. Mas quando você se deita, quando o mundo ao seu redor adormece, surge uma oportunidade única de focar completamente em Deus. Não há telefonemas interrompendo, não há reuniões exigindo sua atenção. Há apenas você e Deus, face a face, coração a coração. E é exatamente por isso que tantos santos do Antigo e do Novo Testamento experimentaram revelações profundas durante a noite. José teve sonhos que mudaram o curso da história enquanto dormia. O faraó teve sonhos que Deus usou para preservar nações. Salomão recebeu sabedoria em um sonho noturno. Paulo teve a visão do homem macedônio chamando-o durante a noite. Porque quando o corpo descansa, o espírito está mais receptivo à voz de Deus. Mas eu preciso te dizer algo importante. Não é automático. Você não vai simplesmente se deitar e ter visitações celestiais se durante o dia você viveu de costas para Deus. A oração noturna é a extensão de uma vida de comunhão. É o desfecho natural de um coração que buscou a Deus desde o amanhecer. O Salmo 5:3 declara: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, apresento a Ti a minha oração e fico esperando. E o Salmo 42:8 completa: De dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite comigo está o seu cântico. Veja o padrão divino: oração pela manhã, louvor à noite. Uma vida que começa com Deus e termina com Deus. E no meio disso, Ele conduz cada passo. Porque quando você ancora seu dia na oração matinal e sela sua noite com adoração deitado na cama, você está criando um ciclo espiritual inquebrável. O diabo não consegue penetrar essa cobertura. Quantas vezes você já teve insônia? Quantas noites você ficou acordado, revirando problemas na cabeça, tentando encontrar soluções que sua mente cansada não conseguia produzir? E se eu te disser que Deus permite algumas insônias justamente para te chamar a orar? E se aquele momento de inquietação for, na verdade, um convite divino para uma reunião particular com Ele? Isaías 26:9 confessa: De noite a minha alma te deseja, de manhã o meu espírito dentro de mim te busca com diligência. Há uma fome espiritual que se manifesta durante a noite. Há uma saudade de Deus que se intensifica quando estamos solitários. E em vez de lutar contra isso, em vez de tomar remédios para dormir e silenciar o chamado, que tal responder? Que tal dizer: Fala, Senhor, porque teu servo está ouvindo? Samuel era apenas um menino quando ouviu Deus chamá-lo durante a noite.
Ele estava deitado no templo e Deus falou. Não uma vez, mas 3 vezes. E na 4ª vez, com a orientação de Eli, Samuel respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E a partir dali, Samuel se tornou o profeta que guiaria Israel de volta a Deus. Tudo começou com uma resposta dada durante a noite, quando ele estava deitado. Você entende o que estou dizendo? Seu próximo nível espiritual pode estar esperando por você na oração que você fará hoje à noite, deitado na sua cama. A palavra que vai mudar sua família pode vir quando você silenciar sua mente e abrir seu espírito para ouvir. A estratégia que vai salvar seu negócio pode ser revelada quando você parar de se preocupar e começar a adorar. Provérbios 3:24 promete: Quando você se deitar, não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será suave. Essa é uma promessa condicional. Ela pressupõe que você está vivendo em comunhão com Deus, que você está confiando nele, que você está depositando seus caminhos em suas mãos. Quando você faz isso, o resultado é um sono suave, livre de pesadelos, livre de terror noturno, livre da ansiedade que rouba o descanso. Mas veja bem, não estou dizendo que você nunca mais terá noites difíceis. Não estou prometendo que todos os seus problemas vão desaparecer magicamente. O que estou declarando é que quando você aprende a orar deitado na cama, quando você faz disso um hábito espiritual, sua perspectiva muda. Os problemas continuam existindo, mas você não está mais sob eles. Você está acima, porque sua confiança está ancorada em Deus. Jó, mesmo no meio de sua tragédia, mesmo perdendo tudo, declarou em Jó 4:13: Em meio a sonhos perturbadores na noite, quando cai sobre os homens sono profundo. Até nos momentos mais sombrios, Deus continua falando. Até quando parece que os céus estão em silêncio, Ele está operando. E muitas vezes é justamente na dor, na angústia, na noite escura da alma, que Deus faz sua obra mais profunda em nós. Existe uma batalha espiritual que acontece durante a noite e a maioria das pessoas não tem consciência disso. Efésios 6:12 nos adverte: Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas forças não descansam. Elas não tiram folga, e durante a noite, quando muitos cristãos baixam a guarda, o inimigo intensifica seus ataques. É por isso que tantas pessoas acordam no meio da noite com medo inexplicável. É por isso que pesadelos atormentam seus sonos. É por isso que pensamentos suicidas invadem a mente nas madrugadas. Não é apenas psicológico, há uma dimensão espiritual operando. E a única forma de combater isso eficazmente é através da oração e da palavra de Deus. Quando você ora deitado na cama antes de dormir, você está estabelecendo uma cobertura espiritual sobre sua casa. Você está dizendo ao reino das trevas: aqui você não tem autoridade. Esta casa, esta família, este sono, tudo está consagrado ao Senhor. E essa declaração, feita com fé, ativa a proteção angelical sobre você. O Salmo 91 é chamado de o Salmo da Proteção, e ele fala diretamente sobre segurança noturna. Versículos 5 e 6 declaram: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move na escuridão, nem a praga que devasta ao meio-dia. Veja que ele menciona especificamente o pavor da noite e a peste que se move na escuridão. Deus sabe que a noite traz desafios espirituais únicos e por isso ele nos dá promessas específicas para esse período. Mas essas promessas não são ativadas automaticamente. Elas são ativadas quando você habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, como diz o versículo 1 do mesmo Salmo. E como você faz isso? Através da oração, da meditação na palavra, da adoração.
Quando você se deita para dormir após ter passado tempo na presença de Deus, você está literalmente descansando à sombra do Todo-Poderoso. Tem gente que passa a noite toda tomando remédios para a ansiedade, assistindo televisão até altas horas para cansar a mente, usando álcool para conseguir dormir. Mas nada disso resolve o problema raiz, porque o problema não é apenas físico ou emocional, é espiritual. E só Deus pode dar o descanso verdadeiro que sua alma precisa. Jesus disse em Mateus 11:28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse descanso não é apenas alívio físico, é descanso espiritual, é paz interior. É a certeza de que mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Deus está no controle. E esse descanso vem quando você leva suas cargas a Ele em oração. Imagine um soldado que vai para a batalha sem armadura, sem armas, sem preparo. Ele seria massacrado em minutos. Da mesma forma, quando você vai dormir sem orar, sem se cobrir com a palavra, sem consagrar seu sono a Deus, você está entrando desarmado em uma zona de guerra espiritual. E o resultado é noites perturbadas, sonhos opressivos e um despertar mais cansado do que quando você se deitou. Mas quando você aprende a orar deitado na cama, quando você declara os salmos de proteção, quando você coloca um louvor tocando baixinho no quarto, quando você sussurra adoração até o sono vir, algo sobrenatural acontece. Os anjos de Deus acampam ao seu redor. A presença do Espírito Santo enche o ambiente e você dorme o sono dos justos, protegido pelo sangue de Jesus. Provérbios 6:22 diz sobre a sabedoria divina: quando caminhares, ela te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Veja a sequência. Ela te guia durante o dia, te guarda durante a noite e fala contigo ao despertar. É um ciclo completo de direção e proteção divina. Mas isso só funciona quando você está conectado à fonte dessa sabedoria através da oração constante. Conheço pessoas que transformaram suas noites completamente quando descobriram o poder da oração na cama. Elas passaram anos sofrendo com insônia, ataques de pânico noturnos, pesadelos recorrentes. Médicos receitaram remédios, terapeutas ofereceram técnicas, mas nada resolvia de verdade. Até que alguém lhes ensinou a orar antes de dormir, a consagrar o sono a Deus, a declarar proteção sobre suas mentes e corpos. E a libertação veio. Porque aquilo que parecia ser apenas um problema psicológico era, na verdade, uma opressão espiritual. E opressão espiritual só se quebra com armas espirituais. 2 Coríntios 10:4 afirma: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E a oração é a mais poderosa dessas armas. Quando você ora deitado na cama, você está destruindo fortalezas mentais que o inimigo construiu ao longo de anos. Você está quebrando ciclos de pensamentos negativos. Você está cancelando decretos malignos que foram lançados contra a sua vida. Você está selando seu sono com o sangue de Jesus. E isso muda tudo. Deixe-me te contar algo sobre padrões espirituais. Tudo o que você faz repetidamente cria um padrão, seja natural ou espiritual. Se você passa anos se deitando cheio de preocupação, sem orar, sem buscar a Deus, você cria um padrão de inquietação. Seu corpo e sua mente se acostumam a viver em estado de alerta constante. Mas quando você quebra esse padrão e estabelece um novo, o padrão da oração noturna, da entrega, da confiança, seu sistema inteiro começa a mudar. É como treinar um músculo. No início parece difícil, sua mente vaga. Você quer dormir logo. Parece que nada está acontecendo. Mas se você persiste, se você faz da oração deitado na cama um hábito diário, em algumas semanas você vai perceber a diferença.
Você vai acordar mais descansado. Seus sonhos vão mudar. A paz que parecia impossível começará a invadir seu coração. Neemias orou enquanto trabalhava reconstruindo os muros de Jerusalém. Ele disse em Neemias 4:9: Mas nós oramos ao nosso Deus e montamos guarda dia e noite. Oração e vigilância andam juntas. Você não pode apenas orar e não vigiar, mas você também não pode apenas vigiar sem orar. As duas coisas se complementam. E quando você ora antes de dormir, você está montando uma guarda espiritual sobre sua vida que permanece ativa durante toda a noite. Tem pessoas que põem a Bíblia embaixo do travesseiro. Outras deixam louvores tocando a noite toda. Algumas acendem uma vela e fazem dela um símbolo da luz de Cristo presente no quarto. Não há nada de mágico nesses atos em si mesmos, mas eles representam uma fé ativa, uma decisão consciente de consagrar aquele espaço e aquele tempo a Deus. E Deus honra a fé, por mais simples que seja a sua expressão. O importante não é o ritual, o importante é o coração. Deus não está interessado em formalidades religiosas. Ele quer intimidade, Ele quer verdade, Ele quer que você venha como está, cansado, ferido, confuso, quebrantado, e derrame seu coração diante dele, sem máscaras, sem pretensões. Apenas você e ele, na honestidade crua da noite. Há uma dimensão profética que se ativa quando você ora deitado na cama. É como se, naquela posição de descanso físico, mas alerta espiritual, o canal entre você e o trono de Deus ficasse mais claro. As interferências do dia se dissipam, o barulho do mundo se cala e, finalmente, você consegue ouvir a voz mansa e delicada do Espírito Santo. 1 Reis 19:12 descreve como Deus falou com Elias. Depois do fogo veio um sussurro suave. Não foi no terremoto, não foi no fogo, foi no sussurro. E para ouvir um sussurro, você precisa estar em silêncio, você precisa parar, você precisa aquietar seu coração. E onde isso acontece melhor do que quando você está deitado, preparando-se para dormir, longe das agitações do dia. Muitas vezes Deus tem estado falando com você, mas você não consegue ouvi-lo porque está sempre ocupado demais, sempre correndo, sempre com a mente em 1000 lugares ao mesmo tempo. Mas quando você se deita e ora, quando você deliberadamente silencia tudo o mais e foca nele, as palavras que ele vinha tentando comunicar finalmente chegam ao seu coração. E essas palavras não são triviais, são palavras de direção. São revelações sobre seu propósito. São advertências sobre perigos que você não enxerga. São promessas sobre o futuro que Deus preparou para você. São curas emocionais que só Ele pode realizar. São respostas para perguntas que você vinha fazendo há anos. Jó 33:14-16 revela: Pois Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta. Em sonho, em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então ele abre os ouvidos dos homens e sela a instrução que lhes dá. Você pegou isso? Deus escolhe a noite, quando estamos deitados, para abrir nossos ouvidos espirituais e selar instruções em nós. Por quê? Porque durante o dia estamos duros demais, distraídos demais, resistentes demais. Mas na noite, vulneráveis e quietos, somos moldáveis. Isso não significa que você deve esperar sempre ter sonhos proféticos ou visões dramáticas. Nem sempre Deus fala de forma sobrenatural. Às vezes, Ele fala através de uma paz inexplicável que envolve seu coração. Outras vezes, através de um pensamento que surge claro em sua mente, ou através de uma lembrança de um versículo que você leu há tempos, ou simplesmente através de uma certeza interior de que tudo vai ficar bem. O que importa é que você esteja aberto, que você esteja expectante, que você ore não apenas apresentando suas petições, mas também esperando suas respostas, porque oração não é monólogo, é diálogo. Você fala, mas também precisa ouvir.
E a noite é o momento ideal para essa escuta. Quantos profetas receberam suas maiores revelações durante a noite? Jeremias, Ezequiel, Daniel, João na ilha de Patmos. A maioria das visões apocalípticas veio durante vigílias noturnas. Por quê? Porque é quando o véu entre o natural e o sobrenatural se torna mais fino. É quando nossa consciência se expande além das limitações físicas. É quando o Espírito pode nos levar a lugares que não acessaríamos durante o dia. Mas para isso acontecer, você precisa cultivar sensibilidade espiritual. Você não pode passar o dia inteiro entupindo sua mente com porcaria. Programas de televisão violentos, músicas com letras imorais, conversas cheias de fofoca e negatividade, e esperar que à noite Deus fale claramente com você. Seu espírito precisa estar limpo, seu coração precisa estar puro, sua mente precisa estar renovada pela palavra. Salmo 19:14 traz a oração perfeita para antes de dormir. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Veja que ele conecta as palavras da boca com a meditação do coração. Não adianta orar palavras bonitas se seu coração está cheio de amargura. Não adianta citar versículos se sua mente está meditando em ofensas. Deus quer coerência. Ele quer verdade no íntimo. E quando você vive essa coerência, quando sua vida diurna reflete seus valores espirituais, a oração noturna se torna poderosa. Porque então não é apenas uma oração, é o transbordamento de uma vida consagrada. É a expressão natural de um coração que ama a Deus acima de tudo. Pense em Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo Gabriel apareceu a ela, ela não entrou em pânico. Ela não duvidou ao ponto da incredulidade. Ela fez perguntas, sim, mas depois se rendeu. Que seja feito segundo a tua palavra. Maria era uma jovem que vivia em comunhão com Deus. Por isso, quando veio a visitação celestial, ela estava preparada para receber. Da mesma forma, quando você mantém comunhão constante com Deus, quando suas noites são marcadas por oração, quando você consagra seu sono a Ele, você fica espiritualmente preparado para receber o que Ele quer te dar. Seja uma palavra de conhecimento, seja uma cura emocional, seja uma direção clara sobre uma decisão importante, seja simplesmente a renovação de forças que você precisa para enfrentar um novo dia. Isaías 40:31 promete: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não significa ficar parado sem fazer nada. Significa depositar sua expectativa nele, confiar em seu tempo, descansar em suas promessas. E onde você faz isso melhor do que quando está deitado na cama, entregando o dia que passou e o dia que virá nas mãos dele. Há uma renovação que acontece durante o sono consagrado. Não é apenas renovação física, embora isso também ocorra. É renovação espiritual. É como se Deus fizesse uma manutenção em seu ser interior enquanto você dorme. Ele conserta o que foi quebrado durante o dia. Ele cura as feridas emocionais. Ele ajusta sua perspectiva. Ele recarrega suas forças. Mas tudo isso tem uma condição. Você precisa entregar, você precisa soltar, você precisa confiar. E isso acontece através da oração deitado na cama. Quando você diz: Senhor, eu coloco este dia em tuas mãos. Eu coloco minha família, meu trabalho, minhas preocupações, meus sonhos, tudo aos teus pés. Eu descanso em ti. Essa não é uma oração de derrota, é uma oração de sabedoria, porque você está reconhecendo que há coisas além do seu controle e que Deus é grande o suficiente para cuidar delas enquanto você descansa. Você está fazendo o que Pedro exortou em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar não é apenas compartilhar, é jogar fora, é se livrar,
é transferir o peso de suas costas para as dele. E quando você faz isso antes de dormir, você acorda mais leve, você acorda com esperança renovada, você acorda pronto para enfrentar o que vier, porque sabe que não está sozinho. Existe uma conexão profunda entre gratidão e descanso verdadeiro. Quando você ora deitado na cama, uma das coisas mais poderosas que pode fazer é agradecer. Agradecer pelo dia que passou, mesmo que tenha sido difícil. Agradecer pelas lições aprendidas, mesmo que tenham vindo através da dor. Agradecer pela vida, pela saúde, pela família, pelas pequenas vitórias que você quase não notou durante a correria. 1 Tessalonicenses 5,18 nos instrui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Não apenas nas coisas boas, não apenas quando tudo está indo bem, mas em tudo. Porque quando você desenvolve um coração grato, você muda sua frequência espiritual. Você sai da vibração da reclamação e entra na vibração da adoração. E adoração atrai a presença de Deus. O Salmo 22:3 declara que Deus habita nos louvores do seu povo. Então, quando você transforma sua cama em altar de gratidão, quando você usa aqueles últimos minutos antes de dormir para contar as bênçãos do dia, você está convidando a presença manifesta de Deus para encher seu quarto. Tem pessoas que mantêm um diário de gratidão na mesinha de cabeceira. Todo dia, antes de dormir, escrevem 3 coisas pelas quais são gratas. Parece simples, mas essa prática tem o poder de reprogramar a mente. Em vez de dormir focado nos problemas, você dorme focado nas bênçãos. E isso muda tudo: seu humor, sua saúde, sua fé, suas expectativas. Porque aquilo em que você foca se expande. Se você se deita remoendo tudo o que deu errado, todos os que te ofenderam, tudo o que ainda falta conquistar, você alimenta um espírito de insatisfação. Mas se você escolhe focar no que Deus já fez, no que já tem, nas portas que Ele já abriu, você alimenta um espírito de contentamento e fé. E não estou falando de positividade tóxica. Não estou dizendo para ignorar problemas reais ou fingir que está tudo bem quando não está. Estou falando de manter perspectiva. Estou falando de reconhecer que mesmo em meio à tempestade, Deus continua sendo bom. Mesmo quando você não entende seus caminhos, pode confiar em seu coração. Jó perdeu tudo em um único dia: seus filhos, suas riquezas, sua saúde. E o que ele fez? Ele se prostrou e adorou. Jó 1:21 registra suas palavras: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo na dor mais profunda, Jó escolheu abençoar o nome de Deus. Isso não significa que ele não sofreu, não significa que ele não questionou. Os capítulos seguintes mostram sua angústia, mas ele nunca soltou a mão de Deus. E no final, Deus restaurou tudo em dobro. Porque a adoração em meio à dor quebra o poder do inimigo sobre sua vida. Quando você ora deitado na cama com um coração grato, você desarma o diabo. Ele não sabe o que fazer com um cristão que louva na tribulação. Ele não tem resposta para uma fé que se mantém firme mesmo quando tudo desmorona. Porque essa fé não está fundamentada em circunstâncias. Está fundamentada no caráter imutável de Deus. E essa fé inabalável é construída noite após noite, oração após oração, ato de gratidão após ato de gratidão. Não acontece de uma hora para outra. É um processo. Mas se você se compromete com esse processo, se você faz da oração noturna um pilar inegociável da sua vida, chegará o dia em que sua fé será forte o suficiente para mover montanhas. Marcos 11:24 traz uma promessa extraordinária de Jesus. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e será de vocês. Perceba o tempo verbal. Creiam que já receberam. Não vão receber. Já receberam.
É fé no presente, antecipando o futuro. E essa fé se cultiva nas conversas noturnas com Deus, quando você declara suas promessas sobre sua vida antes mesmo de vê-las manifestadas. Isso é fé profética. É orar como se já tivesse a resposta. É dormir em paz, porque você sabe que Deus está trabalhando, mesmo que ainda não veja os resultados. É acordar esperançoso, porque confiou a Deus seus pedidos e agora descansa em seu tempo perfeito. Abraão é chamado de pai da fé, porque creu contra toda esperança. Romanos 4,18 diz: ele creu esperando contra a esperança. Sua situação natural não oferecia base para a esperança. Ele e Sara eram velhos demais para ter filhos. Mas Abraão não olhou para as circunstâncias. Ele olhou para Deus, e Deus cumpriu sua promessa. Da mesma forma, quando você ora deitado na cama, você está fazendo uma declaração de fé. Está dizendo que não importa o que seus olhos veem, você crê no que Deus disse. Não importa o que seus sentimentos gritam, você confia em suas promessas. Não importa quanto tempo demore, você esperará nele. E essa espera não é passiva, é uma espera ativa, cheia de expectativa, cheia de adoração, cheia de preparação. Como uma mulher grávida que prepara o quarto do bebê meses antes do nascimento, você se prepara para receber o que Deus prometeu. Você age como se já fosse seu, porque na dimensão espiritual já é. Hebreus 11:1 define: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certeza, prova, palavras fortes. Não é um talvez, não é um espero que sim. É uma convicção absoluta, mesmo sem evidências físicas. E essa convicção se fortalece nas orações noturnas, quando você reafirma para Deus e para si mesmo que você crê. Você espera, você aguarda com expectativa. A cada noite que você se deita em oração, você está fazendo um depósito no banco da fé. E chegará o dia em que você precisará fazer um saque desse banco, quando vier a crise, quando vier a tentação, quando vier o desafio que parece impossível. E nesse dia, você descobrirá que tem uma reserva acumulada de fé suficiente para vencer, porque você não esperou a crise chegar para começar a orar. Você já tinha o hábito estabelecido. 2 Timóteo 1,12 expressa a confiança de Paulo. Sei em quem tenho crido e estou convencido de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo sabia em quem tinha crido. Não era uma fé vaga. Era uma fé pessoal, íntima, testada. E você constrói esse tipo de fé através da comunhão diária, inclusive, e especialmente, nas horas finais do dia. Há uma dimensão de cura que se manifesta através da oração noturna. Cura emocional, cura de memórias, cura de feridas que você nem sabia que tinha, porque é durante o descanso que o corpo e a alma têm chance de se restaurar. E quando você consagra esse momento de descanso a Deus, você permite que Ele faça uma obra de restauração profunda em você. Salmos 147:3 nos assegura: Ele sara os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Deus não é apenas o Criador poderoso e distante. Ele é o médico dos médicos, o curador de almas, aquele que se importa com cada lágrima sua. E quando você traz suas feridas a Ele em oração, especialmente naqueles momentos vulneráveis da noite, Ele toca onde mais dói. Muitas pessoas carregam traumas de infância, mágoas de relacionamentos, rejeições que marcaram profundamente. Durante o dia, elas conseguem se distrair, manter a máscara, funcionar, mas quando se deitam à noite, tudo volta à tona. As lembranças invadem, a dor ressurge, e é exatamente aí que Deus quer encontrá-las, não para condená-las, mas para curá-las. Jesus disse em Mateus 11:28-29, Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim,
pois sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Descanso para as almas, não apenas para o corpo, para a alma cansada, ferida, quebrantada. E esse descanso vem quando você abre seu coração completamente a Deus. Quando você para de fingir que está tudo bem e admite: Senhor, eu estou machucado, eu estou sangrando por dentro, eu preciso de Ti. Essa honestidade brutal é o primeiro passo para a cura. Porque Deus não pode curar o que você não admite estar doente. Ele não pode restaurar o que você insiste em esconder. Mas quando você traz suas feridas à luz, quando você as coloca diante dele em oração, algo sobrenatural acontece. O bálsamo do Espírito Santo começa a ser aplicado. A dor começa a diminuir. A esperança começa a renascer. Jeremias 8:22 faz uma pergunta retórica. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico algum ali? A resposta implícita é: há sim, há cura disponível. Há remédio para sua alma, e esse remédio é encontrado na presença de Deus, acessada através da oração. Não vai acontecer de uma vez. Não espere que uma única oração resolva traumas de anos. A cura emocional é um processo, mas é um processo que começa quando você decide parar de fugir da dor e enfrentá-la na presença de Deus. E a oração noturna, deitado na cama, é um dos contextos mais seguros para fazer isso, porque ali você está sozinho com Ele. Ninguém está julgando, ninguém está assistindo, é apenas você e Deus, e você pode chorar quanto precisar, pode gritar se necessário, pode questionar, pode se lamentar, e Ele vai ouvir tudo com compaixão infinita, porque Ele não é um Deus distante. Ele é Abba, Pai, aquele que se comove com nossas fraquezas. Hebreus 4:15-16 nos lembra: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim aquele que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus entende sua dor porque Ele próprio sofreu. Ele conhece a rejeição, a traição, a solidão, a agonia. Ele chorou. Ele sentiu angústia. Ele experimentou tudo o que você está passando. Por isso, quando você clama a Ele, você está falando com alguém que verdadeiramente compreende. E essa compreensão traz conforto como nada mais pode trazer. Tem pessoas que foram curadas de depressão profunda através da oração noturna consistente, não porque pararam de tomar medicação. Às vezes a medicação é necessária e Deus usa ela, mas porque elas encontraram em Deus uma razão para viver que transcendia suas circunstâncias. Elas descobriram que não importa quão escura seja a noite, a luz de Cristo pode penetrá-la. Salmo 35 proclama: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você está passando por uma noite longa de sofrimento, segure-se nessa promessa. Amanhã está chegando, a alegria virá, mas enquanto a noite dura, não a passe sozinho. Passe-a em comunhão com aquele que prometeu nunca te deixar nem te abandonar. Algumas noites serão de luta, serão de lágrimas, serão de questionamentos. E está tudo bem. Deus prefere sua honestidade raivosa à sua hipocrisia religiosa. Ele prefere que você brigue com Ele do que ignore Ele, porque briga pressupõe relacionamento. E é relacionamento que Ele busca. Jacó lutou com Deus durante toda uma noite e saiu dali manco, mas abençoado. Sua luta mudou sua identidade. Ele deixou de ser Jacó, o enganador, e se tornou Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Às vezes, suas noites de oração serão lutas, serão batalhas internas, mas não desista. Continue lutando, continue clamando, continue buscando, porque do outro lado dessa luta está sua bênção.
E pode ser que a bênção não venha na forma que você esperava. Pode ser que Deus não remova a dor, mas te dê força para suportá-la. Pode ser que Ele não mude as circunstâncias, mas mude você no meio delas. Pode ser que a cura não seja instantânea, mas gradual, quase imperceptível, até que um dia você olhe para trás e perceba que não está mais onde estava. 2 Coríntios 12:9 registra a resposta de Deus a Paulo quando ele pediu para que um espinho fosse removido. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, Deus permite a fraqueza para que sua força seja manifestada. Às vezes, Ele permite a ferida para que você aprenda a depender completamente dele. E no processo, você descobre que Ele é suficiente. Que mesmo com a dor, você pode ter paz. Que mesmo com o problema não resolvido, você pode descansar. Porque sua confiança não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Chegou o momento de você tomar uma decisão. Tudo o que foi dito até aqui não passa de palavras se você não agir. Conhecimento sem aplicação é inútil. Inspiração sem ação é vazia. E eu sinto no meu espírito que Deus está chamando você hoje para estabelecer um novo padrão em sua vida. O padrão da oração noturna, da consagração do seu sono, da comunhão íntima com Ele antes de descansar. Não estou pedindo que você faça orações longas e elaboradas. Não estou exigindo que você se torne um intercessor que passa a noite toda de joelhos. Estou simplesmente desafiando você a, antes de dormir, passar alguns minutos, nem que sejam 5, falando com Deus do seu jeito, com suas palavras, do fundo do seu coração. Agradeça pelo dia. Apresente suas preocupações. Peça proteção para a noite. Declare promessas sobre sua vida. Louve pelo que Ele é. Confesse seus pecados. Entregue seus planos. E então descanse. Descanse de verdade, sabendo que você fez sua parte e agora é Deus quem trabalha enquanto você dorme. Josué 1:8 traz uma instrução poderosa. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido, de dia e de noite. A meditação na palavra não é apenas para as manhãs, é também para as noites. E quando você medita antes de dormir, você programa seu espírito com verdades divinas que trabalharão em você mesmo enquanto você está inconsciente. Hoje eu decreto sobre sua vida: as noites de terror acabaram. As noites de insônia opressiva acabaram. As noites de pesadelos atormentadores acabaram, porque você vai aprender a consagrar seu sono a Deus. E quando você faz isso, a proteção divina se ativa. Os anjos de Deus acampam ao redor de quem o teme. E você não precisa mais ter medo da escuridão, porque a luz do mundo habita em você. Hoje eu declaro que sua cama se torna um altar, seu quarto se torna um santuário. Seu sono se torna sagrado, e tudo o que o inimigo tentou fazer para te destruir durante as noites será revertido, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E quando você reconhece isso, quando você ora a partir dessa revelação, os poderes das trevas têm que recuar. Você é filho de Deus. Você é propriedade do Altíssimo. Você tem o sangue de Jesus te cobrindo. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem anjos designados para te proteger. Você não está desamparado. Você não está sozinho. Você não está à mercê das circunstâncias. Você está sob a sombra do Onipotente. E eu profetizo sobre você: este é o momento de virada. Este é o ponto de inflexão. A partir de hoje, suas noites não serão mais iguais, porque você vai estabelecer o hábito da oração antes de dormir.
E esse hábito vai transformar não apenas suas noites, mas seus dias. Vai transformar não apenas seu sono, mas toda a sua vida. Isaías 41:10 é a palavra que sela esta mensagem. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o sustentarei com a minha mão direita vitoriosa. Esta é a promessa de Deus para você. Ele está com você. Ele é seu Deus. Ele vai te fortalecer. Ele vai te ajudar. Ele vai te sustentar. Quando você se deitar hoje à noite, lembre-se disso. Quando o medo quiser invadir, declare isso. Quando a ansiedade bater à porta, repita isso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E quando você a declara com fé, ela produz efeito, ela transforma realidades, ela muda atmosferas, ela quebra cadeias. Sua vida de oração não precisa ser complicada, ela só precisa ser sincera. Deus não está procurando erudição teológica, Ele está procurando corações genuínos. Ele não quer suas palavras perfeitas, Ele quer sua entrega total. E quando você lhe oferece isso, quando você simplesmente se abre a Ele sem pretensões, Ele faz milagres. Filipenses 1:6 traz outra promessa poderosa. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou algo em você. E Ele não abandona o que começa, Ele leva até o fim. Então confie no processo, confie no tempo dEle, confie que cada oração, cada lágrima, cada noite consagrada a Ele está construindo algo glorioso em você. Você foi chamado para ser mais do que vencedor. Você foi destinado para a vitória. Você foi projetado para prosperar, não apenas materialmente, mas espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas. E essa prosperidade começa quando você aprende a descansar em Deus, quando você aprende a confiar nele completamente, quando você aprende a orar sem cessar, inclusive e especialmente quando está deitado na cama. Então, eu te convoco hoje, levante-se espiritualmente, assuma sua posição como filho de Deus, pare de viver como mendigo quando você é príncipe, pare de dormir atormentado quando você tem direito ao descanso dos justos. Pare de permitir que o inimigo roube sua paz quando Jesus já pagou o preço completo pela sua liberdade. A partir de hoje, antes de dormir, você vai orar. Você vai consagrar sua noite a Deus. Você vai declarar proteção sobre sua casa. Você vai agradecer pelas bênçãos do dia. Você vai confiar seus problemas nas mãos dele. E você vai descansar em paz, sabendo que aquele que nem dorme nem cochila está cuidando de você. E quando você acordar amanhã, você vai acordar renovado, porque você dormiu sob a cobertura divina. Você passou a noite aos cuidados do Todo-Poderoso, e Ele trabalhou em você enquanto você descansava. Ele curou feridas, Ele ajustou pensamentos, Ele renovou forças, Ele preparou o caminho. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Você não é vítima, você é vitorioso, você não está derrotado, você está destinado a vencer. Comece hoje. Comece esta noite, transforme sua cama em altar e veja Deus transformar sua vida. Amém.